Quero te convidar a ler comigo a carta de Paulo aos Gálatas, em seu capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, nós vamos ler os primeiros 7 versículos. Gálatas 4, de 1 a 7. Que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva, que é eficaz e que é poderosa para transformar a nossa vida. E pedimos, nesse momento em que nós a lemos e que nós meditamos sobre ela, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e o nosso coração para enxergarmos as verdades que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Que através da nossa reflexão na tua palavra nessa noite, ó Deus, o teu nome seja glorificado e a tua igreja seja edificada em nome de Jesus. Amém. Um dos nossos maiores desejos quando somos crianças ou adolescentes é se tornar maior de idade. A gente fica desejando que isso aconteça logo e fica pensando, olha, ser adulto vai ser bom demais. Eu vou fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu vou poder dirigir sem depender de carona. Eu vou ganhar o meu próprio dinheiro. Eu vou gastar o meu próprio dinheiro com o que eu quiser. Eu vou ficar fora de casa até tarde. Eu vou dormir a hora que eu quiser também. Acontece que quando a gente se torna adulto, a gente descobre a verdade, né? Ser maior de idade é bom? Claro que é. Mas talvez não seja tão bom assim quanto era a nossa expectativa, né? Tem os seus percalços também. Como diria a célebre frase do Homem-Aranha, com grandes poderes vem também grandes responsabilidades. De vez em quando bate aquela vontade, né? Da gente ser criança de novo só para não precisar pagar o boleto, só para poder ficar dormindo no banco de trás na hora de ir para o trabalho. Tem dia que a gente está doido para voltar para casa cedo, dormir antes das 10. Aquilo que antes a gente achava um castigo, hoje é um prêmio, né? Como diz a célebre música também, é que a gente quer crescer e quando cresce, quer voltar no início. Agora, de vez em quando, a gente também fica pensando se era tão bom assim ser criança. Claro, tinha o seu lado bom. Tinha muita diversão. Mas cá entre nós, crianças possuem um mundo quase que à parte, cheio de algumas restrições. Restrições que depois que você é adulto, você não quer ter mais. Então, crianças e adolescentes aqui, aproveitem essa fase, brinquem, aproveitem o melhor lado de ser criança, de ser adolescente, brinquem muito porque esse é o momento. Enquanto ainda não é difícil, enquanto ainda não tem boleto para pagar, agora é a hora de vocês passarem por isso. Agora é a hora de vocês terem a melhor fase da sua vida, de vocês fazerem amigos, de vocês começarem a crescer e a aprender. E pouco a pouco vocês vão se preparando.
Preparando para o quê? Para as responsabilidades que virão. Quando vocês virarem adultos, vocês não vão querer mais as coisas de criança. Vocês não vão querer mais as obrigações que vocês têm hoje, nem as restrições que vocês têm hoje. A menos que vocês sejam enganados, como os Gálatas foram. De alguma forma, os cristãos que viviam nas igrejas ali na região da Galácia, na época do apóstolo Paulo, começaram a acreditar que ser criança na fé era muito melhor do que ser adulto na fé. E Paulo vai então escrever uma carta mostrando para eles que ser criança na fé não tem vantagem nenhuma. Não tem vantagem nenhuma. O bom mesmo é as vantagens que a maturidade na fé nos traz. E como é que Paulo vai tratar isso? Primeiro, ele vai nos mostrar que antes de Cristo, todos nós vivíamos como escravos da lei. Vejam, Paulo está aqui escrevendo uma carta para os cristãos do primeiro século. E nessas igrejas aqui, havia várias pessoas que não eram judeus. Aliás, essas igrejas, eles não eram judeus. Porém, eles foram como que enfeitiçados, vamos dizer assim, por um grupo de judeus que se diziam crentes em Cristo e eram conhecidos como os judaizantes. Esses judaizantes começavam a dizer para eles: olha, vocês têm que crer em Cristo mesmo, mas é muito importante que vocês sejam circuncidados. É muito importante que vocês continuem obedecendo a lei de Moisés para serem salvos. Senão vocês não vão alcançar a salvação. Vocês precisam crer, é verdade, mas precisam fazer algo a mais para que Deus possa vir até vocês. E desde o início, então, da carta aos Gálatas, Paulo vai fazer uma repreensão muito dura para aqueles irmãos, dizendo a eles que, olha, seguir os judaizantes como vocês estão fazendo, na verdade, é um passo para um outro evangelho, para uma outra coisa que não é o cristianismo, mas é, na verdade, um completo abandono da fé cristã. O que Paulo vai mostrando então? Que a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés, ela era sim importante, mas era incapaz de nos salvar. Na verdade, a Bíblia vai dizer que a lei é como um espelho que reflete a nossa maior necessidade, que mostra como nós somos incapazes de alcançar a salvação por nós mesmos. A lei, na verdade, veio para nos rebaixar, para mostrar, olha como que você está muito aquém do que você precisa para alcançar o padrão de Deus. Ao mesmo tempo, a lei nos conduz. Ela não nos deixa lá, ela nos conduz para Cristo, para aquele que é o único capaz de nos salvar. Paulo vai insistir várias vezes nessa carta, e em outras cartas suas também, que só pela fé em Jesus nós somos justificados diante de Deus. Nós recebemos uma nova identidade em Cristo. Nós nos tornamos filhos de Abraão pela fé, herdeiros das promessas de Deus. Agora, a nossa herança não se resume apenas a ser filho de Abraão, a ser herdeiro das promessas ao povo de Deus. Ela vai além disso. E é isso que nós vamos ver nesse texto hoje. Acompanhem comigo de novo o verso 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é Senhor de tudo. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos? Está explicando que a condição de todos os crentes antes de crerem em Cristo se compara a um menor de idade. Alguém que ainda não tinha acesso à sua herança. Ele tinha uma herança,
mas não tinha acesso a ela. Isso era algo muito comum na época em que Paulo escreve essa carta. No mundo greco-romano, era comum que um pai nomeasse um tutor, nomeasse um curador, um administrador para cuidar do seu filho caso ele morresse. Então, ele já deixava tudo determinado. Olha, fulano, você vai ser o tutor do meu filho, você vai ser o administrador da herança do meu filho se eu morrer. O menino era dono daquela herança, mas ele não tinha acesso àquela herança enquanto ele não fosse maior de idade. E mais, aquele filho tinha que obedecer a várias e várias ordens daqueles tutores, daqueles que foram nomeados pelo pai dele. Então, na prática, ele não vivia de modo diferente de um escravo. Ele tinha que obedecer e pronto. O seu tutor, por exemplo, determinava o que ele deveria fazer, a que horas ele iria dormir, o que ele iria estudar, que horas ele iria acordar, como é que ele tinha que se comportar, o que ele tinha que comer. E esse tutor era então o administrador, ele tomava conta da herança daquele filho, ele gerenciava a herança e a propriedade. E Paulo vai dizer aos Gálatas, olha, assim éramos nós. Quando nós éramos menores, nós estávamos sujeitos de maneira servil ao que ele chama de rudimentos do mundo, no versículo 3. Essa expressão aqui, rudimentos do mundo, é uma expressão amplamente debatida entre os teólogos, mas de maneira geral ela significa duas coisas. Primeiro, ela fala a respeito da lei, seriam os princípios básicos de como o mundo funciona e como nós devemos viver nele. Já outros vão falar que esses rudimentos estão se referindo aqui a uma escravidão espiritual que as pessoas tinham com relação aos falsos deuses, porque eles viviam na escravidão espiritual antes de conhecerem a Cristo. Foi isso que nós lemos no início do culto, né? Que nós vivíamos segundo os poderes do príncipe das potestades do ar. Éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Para esclarecer, meus irmãos, lembrem-se, por exemplo, do povo de Israel no Antigo Testamento, aqueles que criam em Deus. Embora eles já fossem herdeiros, eles viviam debaixo da lei, debaixo da tutela da lei. Eles tinham um sistema muito rígido de normas que eles tinham que seguir. Eles tinham leis cerimoniais, tinham uma dieta alimentar específica, tinham calendários, festas, determinados rituais de adoração. Então, eles viviam numa espécie de infância na história da redenção, porque eles não haviam recebido a grande herança que nós recebemos, Jesus Cristo. Por outro lado, pense aqui nos Gálatas, que eram cristãos que em sua maioria haviam se convertido, mas antes de serem cristãos vinham de uma origem pagã, adoravam a outros deuses e pertenciam a outras religiões. Eles eram também herdeiros de Deus, embora não soubessem disso, porque antes da fundação do mundo, Deus já tinha determinado que eles seriam seus herdeiros. E como eles se sujeitavam aos rudimentos das suas próprias leis pagãs, eles viviam também numa espécie de escravidão espiritual da lei. Essa, na verdade, é a situação de todo crente, de toda pessoa, antes de conhecer a Cristo. Num certo sentido, todos nós nos encontramos debaixo da lei. Mesmo que nós nunca tenhamos ouvido falar da lei de Moisés, nós estamos debaixo dela, sujeitos a ela. Porque todos nós tentamos desesperadamente viver à altura de certos padrões que nós mesmos estabelecemos. Nós achamos que são esses padrões, essas leis, esses rituais que vão nos salvar, que vão nos deixar mais perto de Deus. E viver assim é viver no regime de
escravidão. Porque a gente vive preso, a gente vive com medo desses nossos instrutores que vão sempre nos acusar interiormente, falando: olha, você está errado. Você vai morrer, porque você não consegue alcançar e viver de acordo com esse padrão. Você vai ser punido. Então, a gente vive sem acesso a essa nossa herança. A gente vive sem acesso a Cristo. Mas quando a gente cresce e conhece a Jesus, nós entendemos que só Ele pode cumprir definitivamente, perfeitamente, os padrões de Deus. Só Ele que pode nos salvar pela sua graça, ao atribuir a nós, ao entregar a nós, ao nos dar a sua própria justiça. O grande problema tratado aqui por Paulo é que os Gálatas já conheciam a Jesus Cristo. Eles já eram maiores de idade, mas eles queriam voltar a ser crianças na fé. Eles queriam voltar aos rudimentos do mundo. Eles queriam voltar a viver como escravos da lei, se submetendo a todo tipo de rituais, a circuncisão, as festas, a dietas dos judeus. E não se enganem, meus irmãos, muita gente ainda faz isso hoje em dia. Você já deve ter visto por aí igrejas que ficam usando símbolos judaicos, a menorá, o candelabro, as bandeiras de Israel. Igrejas que seguem a dieta da lei de Moisés. Pessoas que vão se batizar no Rio Jordão, que vão orar no Muro das Lamentações, que começam a abraçar todo tipo de coisa judaica que já não faz sentido para um cristão. E essa tentativa de parecer mais espiritual, fazendo coisa de judeu, na verdade, mostra a imaturidade dessas pessoas. Ou pior, mostra um verdadeiro desconhecimento do que é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho não é sobre mim, não é sobre o que eu posso fazer para alcançar a salvação ou para parecer mais espiritual do que as outras pessoas. O Evangelho é sobre Cristo, sobre o que Ele fez por nós para nos aproximar de Deus. Sabe outro modo como nós nos comportamos como escravos? Quando a gente abraça todo tipo de legalismo. Quando você acha que você é mais crente do que outra pessoa, porque você começa a conhecer mais a Bíblia, porque você começa a obedecer mais a Bíblia. Quando você fica decepcionado com Deus, porque Ele não te deu aquilo que você queria, sendo que você sempre viveu de maneira tão certinha. E mesmo assim, tudo deu errado na sua vida. Isso é ser legalista. Quando você acha que Deus só te ama quando as coisas vão bem na sua vida, mas quando as coisas dão errado, é porque Deus deve estar chateado com você, deve estar nervoso, deve estar te punindo. Isso é ser legalista. Quando achamos que o nosso mérito é que vai nos salvar, nós estamos vivendo uma escravidão da lei. E quando nós falharmos, porque nós vamos falhar em cumprir a lei, é impossível cumprir a lei em todos os seus pontos, o resultado é viver como? Uma vida de medo. Uma vida achando que Deus está o tempo inteiro querendo nos punir, procurando motivos em nossa vida para nos castigar. Vivemos com medo de Deus, com medo de não sermos aceitos por Ele. E essa ansiedade vai corroendo a gente, vai tirando de nós a alegria de já termos nascido em Cristo, já termos sido salvos em Cristo Jesus. Ela vai colocando sobre nós um peso que nós não somos capazes de suportar. Se você tem vivido assim, se você está agindo como uma criança na fé e precisa crescer, você precisa
conhecer o Evangelho de Jesus, de verdade. O Evangelho, a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo. E a boa notícia, meus irmãos, é que nós não precisamos viver assim. Nós não precisamos viver com esse medo, com esse peso. É isso que nós vamos ver no segundo ponto. Depois de Cristo, todo aquele que nele crê é filho de Deus. Veja comigo novamente, versículos 4 a 7. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que você já não é escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Paulo diz que quando nós éramos menores na nossa fé, nós vivíamos como escravos, mas algo aconteceu para que nós alcançássemos finalmente essa maioridade na fé, na plenitude do tempo. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. No tempo perfeito, um tempo determinado pelo Senhor desde a eternidade, o Pai enviou o Filho ao mundo. Deus preparou toda a história para que Cristo viesse nessa plenitude do tempo, nesse tempo certo. Jesus invadiu o espaço e o tempo para se tornar homem como eu e você. Ele nasceu debaixo da lei, ou seja, mesmo sendo Deus, ele teve que cumprir toda a lei de Moisés, e ele fez isso perfeitamente. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ele regularmente fazia e oferecia sacrifícios, ele participava das festas, ele descansava no sábado. Ele nunca quebrou nenhum dos 10 mandamentos. Ele obedeceu à lei de Deus perfeitamente, como ninguém foi capaz de fazer. O Filho de Deus teve que se colocar debaixo da lei para nos resgatar. Essa palavra que ele usa aí, resgatar ou redimir, era o mesmo termo que alguém utilizava, que era utilizado aqui no Império Romano, quando alguém comprava um escravo para que aquele escravo vivesse de maneira livre. Jesus comprou a nossa liberdade e pagou a nossa dívida com Deus. E se ele tivesse feito só isso, meus irmãos, já seria maravilhoso. Se ele dissesse para mim e para você, olha, tudo bem, o meu filho já pagou a sua dívida, agora você está livre, vá em paz, já seria uma ótima notícia. Mas ele fez ainda mais, porque ele não nos deixa vivermos cada um por si, cada um se virando. Ele não faz só isso. Ele não só pagou o que a gente devia, mas ele depositou na nossa conta o que a gente não tinha, a nossa herança. Ele nos adotou como seus filhos. Por causa de Jesus, nós paramos de ser escravos da lei e passamos a ser filhos do Rei. Essa é a doutrina que nós chamamos de adoção. Deus já tinha um filho amado, um filho perfeito, ele já tinha um filho que o satisfazia plenamente, ele já vivia num relacionamento de alegria, de amor com aquele filho. Ele não precisava de mais ninguém, ele já tinha o suficiente, mas ele quis mais filhos. Ele escolheu ter
mais filhos. E para isso ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer por nós, então nos dá o status de filhos também. Deus escolheu nos amar, queridos. Deus escolheu nos amar. Ele escolheu a mim e a você para fazermos parte da sua família. E mais, para nós termos a certeza de que somos seus filhos, Paulo diz, ele envia ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Veja como a obra da Trindade é perfeita em nosso favor. O Pai nos escolhe, Ele escolhe nos adotar, e para isso Ele envia o seu Filho ao mundo. O Filho vem ao mundo, morre, ressuscita por nós, nos dá o status legal de filhos de Deus. E o Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho para transformar o nosso coração e fazer com que a gente tenha a certeza de que somos filhos de Deus. Paulo vai caminhando ainda no seu argumento, dizendo que o Espírito Santo clama dentro de nós, Abba, Pai. E essa expressão, como nós já ouvimos aqui diversas vezes, carrega um sentimento intenso pela pessoa que você está chamando. Abba era o nome mais carinhoso que alguém dava para um pai naquela época. É como hoje nós vemos as crianças chamando papai, papai. Isso mostra, meus irmãos, a proximidade que nós podemos ter de Deus enquanto nós confiamos no seu amor, como um filho confia na sua relação com o seu pai. Só chama o pai de papai quem é filho, quem se sente absolutamente seguro com isso. E esse é o mesmo relacionamento que nós podemos ter com Deus, não mais uma relação de medo, de será que Deus me ama? Será que Ele não vai me castigar? Mas um relacionamento onde eu posso me aproximar e posso falar, Senhor Deus, meu Pai perfeito. Isso nos leva a pensarmos, como é que você tem enxergado Deus? Alguém que te escraviza? Alguém de quem você tem medo? Ou um pai amoroso que já te libertou para você viver para Ele e por Ele? Se você tem visto Deus com medo, se você ainda não consegue chamá-lo de pai, se você está distante dele, creia em Jesus hoje. Saia dessa escravidão e venha ser filho de Deus também. Se você está longe do Pai, volte, porque Ele está pronto para te perdoar, Ele está pronto para te receber de volta. Talvez, meus irmãos, o seu próprio conceito do que é um pai te faça ver Deus de maneira distorcida. Talvez o seu pai tenha sido duro com você, alguém que só aparecia para brigar, para te punir, ou alguém para quem você sempre precisava provar alguma coisa, precisava provar que você era suficientemente bom para ele. Creia que o Senhor não é assim. O Senhor é misericordioso. Ele disciplina, é verdade, quando nós precisamos, mas Ele sempre vai nos perdoar quando nós falharmos e nos voltarmos para Ele arrependidos. Ele escolheu nos amar, queridos. Você não precisa obedecer a Deus por medo. Você pode obedecer por amor.
Você pode obedecer como resposta ao seu amor por nós. Você não precisa provar para Deus que você tem um valor. Ele já vê o seu valor através do que Cristo fez na cruz. Isso significa que a herança de Jesus é sua também. O próprio Cristo é a nossa maior herança. Mas existem outras coisas que são indescritíveis, meus queridos. Por exemplo, toda essa terra que será restaurada. Um dia nós vamos reinar aqui para sempre com Ele, com o nosso irmão mais velho, desfrutando de todas as bênçãos eternas que o Senhor preparou para os seus filhos. Isso significa também uma outra grande bênção, que nós podemos orar com confiança para o Senhor, com confiança ao nosso Deus. Nós podemos chamar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de Pai, Pai nosso. Você pode contar para Ele o que tira o seu sono. Ele é o seu Pai, Ele te ama. Você pode pedir para Ele qualquer coisa que seja de acordo com a palavra dEle, e Ele vai dar o que é melhor para você. Não necessariamente o que você quer, mas o que é melhor para você, como um pai faz com um filho. Você pode descansar no cuidado e no amor de Deus, porque Ele é o seu Pai. Em Cristo Jesus, nós temos a maioridade na fé. Porque o filho foi condenado, os seus irmãos adotivos estão salvos. Porque o filho foi pregado numa cruz, nós estamos livres. Porque o filho nos deu o seu espírito, nós agora somos filhos de Deus também. Por isso, se você ainda vive na escravidão de si mesmo, o que é que você está esperando para ser livre? Creia no Filho e seja um filho de Deus também. Se você já atingiu a maioridade, não queira mais as restrições de quando você era uma criança na fé. Continue crescendo e crescendo e crescendo até o dia em que essa maioridade vai se tornar plena. O dia em que nós o veremos e seremos, nos tornaremos então semelhantes ao nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Deus te abençoe.